Tem mais combustível aí, mais lenha para arder nessa fogueira. O embaixador do Irã aqui no Brasil, Hossein Garibi, disse em entrevista ao site Poder 360 que o país está pronto para se defender em caso de qualquer agressão. Ele, no entanto, não especificou o que isso quer dizer. Vamos abrir aspas. Há definições claras de atos de agressão no direito internacional. Eu me refiro a definições convencionais. Fecha aspas. Garibi disse ainda que a luta de um povo sob ocupação não pode ser rotulada de terrorismo, defendendo, então, desta forma, as ações do Hamas em Israel, que ele não qualifica como atos terroristas. Por fim, o embaixador iraniano disse que a entrada de outros países no conflito depende das decisões do regime sionista, é a maneira como o Irã se refere a Israel. Então, eu vou perguntar aqui para o Acácio Miranda. Acácio, nós fizemos uma entrevista gravada hoje, eu estava juntamente com o comandante Robson Farinazzo, com o ex-fuzileiro naval Scott Ritter. Ele foi fuzileiro naval, ele foi inspetor de armas da Comissão Especial da ONU durante 9 anos no Iraque. Ele é um comentarista muito informado, muito experiente. E o comandante Robson Farinazzo fez perguntas a ele também, e ambos concordaram com o seguinte: o Irã tem armamentos defasados, muitos da época da Guerra Fria, mas em termos de mísseis, ele está muito avançado, inclusive em alguns deles mais avançado que a própria Turquia, que é o maior exército da OTAN. E que a força deslocada pelos Estados Unidos pode não ser suficiente e que, se houver um conflito, terão que deslocar mais forças para lá. Então, a gente tem algumas ideias, algumas imagens, mas chega a informação correta. Eu pergunto a você, é mais um blefe do regime iraniano, que sempre tem palavras duras, mas às vezes não vai até o fim, ou existe, na sua visão, de especialista em relações internacionais, um risco de uma guerra por procuração, envolvendo Estados Unidos e Iraque, e Estados Unidos e Israel, atacando o Irã, e a China ajudando o Irã com o apoio da Rússia, o que seria um conflito mundial, e aí justifica por que nós estamos insistindo tanto na cobertura dessa guerra. Não é um conflito meramente regional, infelizmente há riscos de um conflito de escala maior. Capês, as afirmações do embaixador iraniano são quase que um habeas corpus preventivo. E por que elas são quase que um habeas corpus preventivo? Porque as digitais do Irã estão todas elas nesta guerra. Eu vou fazer um paralelo. Nós noticiávamos há pouco o ataque que o Hezbollah está fazendo ao norte de Israel. O Hezbollah, ele está todo estruturado com a ajuda do Irã. Quando foram praticados os atos no dia 7, nós discutíamos também de onde veio toda essa estrutura utilizada pelo Hamas. E muito provavelmente ela veio da Rússia, através da Síria e do Irã. Quando nós olhamos também para a guerra Rússia e Ucrânia, os drones usados pela Rússia, o que foi amplamente noticiado no auge daquela guerra, foram produzidos no Irã e na Síria a um custo muito menor do que se eles fossem produzidos na Rússia. Então o Irã, de forma alguma, conseguirá se desvincular deste conflito. Em segundo lugar, todas as guerras que nós presenciamos nos últimos anos são o que nós chamamos de proxy war, ou guerras por procuração. Existem 2 países, ou no caso um país e uma organização terrorista em conflito, e por trás deles existem diversos outros países e, obviamente, existem diversos outros interesses. Então, o que se tem neste momento é isso: Estados Unidos, parceiro histórico de Israel, e o Irã e o Hamas e a Síria também sendo subsidiados mais diretamente pela Rússia e mais indiretamente pela China. Renato Batista, o Irã está blefando ou há um risco
de um ataque. Imagina o seguinte, Israel está avançando. As fases da guerra na faixa de Gaza estão se aproximando das fases decisivas. Já morreram 8.500 palestinos. Não estou fazendo análise de mérito, estou narrando. O avanço das operações vão continuar matando terroristas e baixas civis. Vai chegar um momento em que isso pode acabar redundando numa guerra maior. Eu vou lembrar só para te passar mais esse dado. O presidente da Turquia, maior exército da OTAN, se recusou a classificar o Hamas como grupo terrorista, chamou Israel de um Estado terrorista e disse: nós vamos acabar batendo na sua porta. Meu Deus, o que quer dizer tudo isso? Capês, claro que há uma possibilidade disso escalar para um conflito maior. Agora, o embaixador do Irã, ele adota, não talvez uma postura de blefe, mas um tom diplomático de cinismo. Porque o Irã, como disse muito bem aqui o professor Acácio, muito provavelmente foi o financiador, né, ou ajudou a planejar os ataques do Hamas. E quem diz isso aqui não sou eu, é o próprio Hamas. Disse que teve apoio do Irã, o que eles negam, mas, dado as conexões dos grupos, isso fica cada vez mais claro. Ainda mais, esse tom de cinismo fica ainda mais claro quando se trata de um país que é, sim, um agente desestabilizador da paz no Oriente Médio. Esse é o regime iraniano. A gente não pode se esquecer do que ocorre lá, dos ataques às liberdades, do tipo de regime que é o Irã. Então, quando ele aparece para dizer que, olha, nós estamos prontos para nos defender, parece que esquece, né? Ou deixa de lado, ou faz somente, única e simplesmente de uma maneira cínica, de que não tem nada a ver com o que está acontecendo, sendo que eles são agentes desestabilizadores da paz no Oriente Médio. Emerson Tawil, Israel já saiu do Líbano faz tempo. Foi até o Hezbollah teve, justiça já feita, uma participação nisso. Só que Israel saiu do Líbano há muito tempo. E mesmo assim, o Hezbollah sequestrou 2 soldados israelenses e, em retaliação, o Líbano foi destruído. Quem mantém o Hezbollah é o Irã. O Hamas agora pratica esse ataque, domina a faixa de Gaza e dá aos ultranacionalistas israelenses o argumento para não celebrar a paz. E tira de 75% da população de Israel que quer a paz a possibilidade de apoiar um diálogo concreto com os palestinos. O Renato Batista acabou de colocar, e a meu ver com muita razão, o Irã é um fator de desestabilização de todo o Oriente Médio. Inclusive, ele está participando de uma guerra civil, que é uma guerra por procuração no Iêmen, com a Arábia Saudita, que está destruindo o Iêmen. Tawil, você acha que vai acabar e eles estão caminhando para ter a bomba nuclear? Isso, você acha que Israel pode aproveitar? Eu ouvi isso na entrevista de Joel Rosenberg. Você acha que Israel pode aproveitar para fazer um ataque às instalações nucleares do Irã? E aí, meu amigo, é guerra total? Isso tem tomado uma proporção muito grande. Já vim discutindo em outros programas, até mesmo fora dos bastidores, de que parece que essa ação ela está totalmente planejada, de uma forma pulverizada, e o desfecho seja que tentem estrangular e sufocar Israel a todo custo. Para quem não sabe, né, o Irã tem os mísseis hipersônicos que foram testados em 2017 na fronteira. Ele tem um alcance de 1.400 quilômetros, ou seja, tem um alcance para atingir ali Israel, e ele tem 5 vezes a velocidade do som. E isso dificultaria, né, o domo de ferro. E, sem dúvida alguma, pode ser um instrumento aí a ser utilizado nesse embate aí junto a Israel.